Então eu vou soltar, vou dar o play aqui. Então vou dar o play aqui. Pera aí, deixa eu pegar eu preciso capturar esse áudio para que eu possa ter um retorno aqui separado. Deixa eu só ver aqui onde que eu vou pegá-lo. Ok, peguei aqui uma fonte de áudio. Essa nova atualização do OBS ficou perfeita. Isso aí. Tem seriedade. Embates decisivos. Acho que a sua Realmente eu achei bem surpreendente essa estrutura que novamente que a Band, o grupo Bandeirantes, montou. TV Band, rádios Band News FM Bandeirantes, Band News TV e canais digitais, junto com a TV Cultura, o jornal Folha de São Paulo, Google, YouTube e Portal UOL, reforçando seu compromisso com o povo, promovem o primeiro debate do segundo turno das eleições presidenciais. Dentro de instantes, vamos acompanhar as propostas e planos dos candidatos. Só lembrando, ao pessoal, mais que importante provavelmente do a país. Band deve reclamar Olho no direitos voto, autorais. olho na Olhão Band. aí, quem sabe iluminar. Mas enfim, mas talvez bem provável que a Band ou qualquer outro grupo aí desse consórcio possa reclamar direitos autorais desse vídeo aqui, mas eu queria de certa forma contar o seu like aí, se possível, nesse canal. Vamos lá, vamos entender o que passou. Se você assistiu bem, se não assistiu, você vai ver comigo aqui parte desse vídeo. Certamente eu vou postar um pedaço no TikTok, no meu canal TikTok, mas o outro você vai ver aqui no boa YouTube. noite a todos. Boa noite. Está no ar a partir de agora o primeiro debate entre os dois candidatos mais votados para a presidência da República. Assim como aconteceu no primeiro turno, este encontro é promovido por um pool de empresas de comunicação, o grupo Bandeirantes, É assim está que ao eu lado gosto. da TV Cultura, do UOL cara a e da cara. Folha Quero de ver São Paulo. agora o negócio se Faltando pegar 2 fogo. semanas para o segundo turno, Verdade, mas o é bom eleitor terá você a ver os caras oportunidade ficar de acompanhar um fala daqui, debate dali. essencial Não, agora vamos de ver aqui ao ideias e propostas entre os dois candidatos. Eu gostaria de agradecer, em nome do pool, a presença aqui no estúdio da Band do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Bora, quero ver a E do picanha, quero ver a presidente picanha. De onde é que vai Jair sair dinheiro Bolsonaro, pra isso? do PL. Para entender a dinâmica do debate, que será dividido em 3 blocos, vamos acompanhar agora as regras aprovadas pelas duas campanhas. Cada candidato, por ordem de sorteio, tem 1 minuto e meio para responder a mesma pergunta feita por um dos mediadores. Em seguida, o primeiro confronto direto, com um banco de tempo. Os candidatos terão 15 minutos cada um para administrar entre perguntas, respostas, réplicas e tréplicas. No segundo bloco, jornalistas de empresas do pool fazem perguntas. Cada candidato terá 1 minuto e meio para responder. O terceiro bloco começa com uma pergunta feita por um jornalista do pool. 1 minuto e meio de resposta para cada candidato. Na sequência, um novo confronto seguindo as mesmas regras. Cada candidato terá 15 minutos para administrar como achar melhor. Logo depois, também por ordem sorteada previamente, os candidatos terão 1 minuto e meio para as considerações finais. Como foi acertado previamente com as campanhas, nós não temos público aqui neste estúdio. Mas para receber convidados dos partidos e também jornalistas, a Band montou uma sala digital em parceria com o Google e o YouTube. E eu lembro que este debate é transmitido também no Band Play, no band.com.br e no canal Band Jornalismo do YouTube. Bom, então vamos para a primeira pergunta, que é feita para os dois candidatos. Existem 2 tipos de despesa do governo. Aquelas que são feitas por ordem constitucional, sem que os senhores possam interferir de forma alguma. E aquelas sobre as quais... O mais importante, pessoal, que eu quero que vocês prestem o máximo de atenção possível, que é nesse debate que vai ficar muita coisa clara e evidente para que vocês não entrem nessa de fake news, tá? Observe bem, porque aqui o comentarista que já comentou, já falou uma realidade.
como que funciona o nosso Congresso, como que funciona a nossa política, tá? Os senhores podem decidir. Nos países avançados, nos países mais civilizados, em termos orçamentários, metade do orçamento é controlado desta forma constitucional e metade é comandado pelo presidente. Aqui no Brasil, 96% do dinheiro vai direto para o seu destino, sem a mão do presidente, sobram 4 na mão do... Então lembre-se, né? Então ficar culpando, o Bolsonaro faz aquilo, não fez aquilo, não fez aquilo. Lembre-se, é assim que a nossa política brasileira funciona. O presidente, a autonomia que ele tem de fazer alguma coisa é bem pequena. Poder de veto tem, mas é limitado também. Veta uma, no máximo 2 vezes. Na terceira, dependendo do que ele vetar, ele pode ser pegado ali na lei de improbabilidade administrativa, tá? Do presidente da República. E para fazer novos projetos, novas ideias, novos programas, tem que tirar projeto, tem que tirar ideia, tem que tirar programa. Eu quero saber, para cumprir os projetos e programas que os senhores propõem na campanha, os senhores vão cortar de onde? Dos 4% que comandam ou vão propor mudanças constitucionais para mexer nos outros 96%? Bom, pela ordem sorteada, o primeiro a responder a essa pergunta é Jair Bolsonaro. Boa noite, candidato. Já mandou tem 1 minuto e meio, na mão, por favor. do Sonaro. Vai lá, Sonaro, manda. Por exemplo, a questão do Auxílio Brasil. A origem desse dinheiro virá de uma proposta que já passou na Câmara, visando a reforma tributária, e está no Senado Federal. Vamos manter essa despesa extra de forma permanente e vitalícia. Deixo claro, quando nós criamos o Auxílio Brasil, final do ano passado, nós renegociamos o parcelamento dos precatórios e criamos, então, o auxílio emergencial de R$ 400. Nesse momento, toda a bancada do PT votou contra na Câmara dos Deputados, porque eles não têm qualquer preocupação com os mais pobres. Voltando à questão de recursos, não apenas isso, na reforma tributária, bem como o nosso governo estuda, ao se privatizar alguma coisa, uma parte, obviamente, vai para pagar juros da dívida e a outra parte irá para irrigar projetos outros que pode acontecer, porque realmente esse restante de... Só lembrando, o juro da dívida que ele se refere seria aquela dívida que o Brasil deve ao FMI, ao Fundo Monetário Internacional, que está na casa ali dos 4,5 trilhões, e mais quase 2 vezes o PIB do nosso próprio país anualmente falando, tá? 4% do orçamento é muito pequeno, mas tudo nós fazemos, como já faremos, como fizemos no passado, dentro da responsabilidade fiscal. Tanto é que, em nenhum momento, houve qualquer medida do nosso governo que viesse causar um desconforto, um descontrole junto ao mercado, bem como oscilação no dólar. Então, fazemos tudo dentro da responsabilidade. Sua vez, candidato Lula, por favor, 1 minuto e meio. Olha, bora, eu quero ver de onde vem a picanha. Eu vou até me aproximar da Câmara para dizer que o Ei, vai Partido dos mentir, Trabalhadores não vem, não. proposto, antes de votar os R$600 mil de auxílio emergencial, quando o presidente, então, propunha 200. A Câmara votou 500 e ele... Lembrando, a Câmara, não é ele não foi o partido dele não, tá? A Câmara. Foi 600. Depois ele reduziu para 400 e agora mandou os 600 só até dia 31 de dezembro, porque não está na LDO. Na verdade, o que nós fizemos? Nós provamos à sociedade brasileira de que é possível a gente ter capacidade de investimento quando a gente planeja e quando... Peraí, você provou? Como assim? Provou em quê? Com o que vocês provou? Não tô entendendo. Pera, vai. A gente, sabe, coloca o dedo no lugar certo. Quando nós... O dedo. Faltou um dedo, né? Aqui, é isso aqui. Dedo no lugar certo. Fizemos o PAC em fevereiro de 2007. Dá medo, onde ele fala que botar o dedo no lugar certo. Nós investimos praticamente 1,4 trilhão de reais durante todo o processo do PAC para construir 13 mil obras que foram entregues. Fora do Brasil? E mais 13 mil que ficou para terminar, que algumas estão terminando agora. O dado importante é que se você souber trabalhar, planejar, você vai ter o dinheiro para fazer as coisas. É só não construir nada fora do Brasil, nada nos países amigos, e assim realmente iria construir o nosso país, cara. Poderia construir bastante
refinarias aqui para nós, para nosso combustível baixar, o gás de cozinha, eu pago 110 mangos numa botija de gás. É isso mesmo, eu pago 110 mangos. Não é brincadeira não, né? Não é mentira não. Ao mesmo tempo, nós temos certeza de que o Congresso vai aprovar uma reforma tributária para que a gente possa, com a reforma tributária... Cara, esse cara fala assim, nós temos certeza, porque tem aquele dinheiro que sumiu todo, vai comprar esse Congresso novo aí, será que é isso? Suspeito, hein? Taxar menos os mais pobres, os trabalhadores, por isso é que nós propomos uma isenção até R$5 mil de não pagamento do imposto de renda e cobrar dos mais ricos. Galera, ó, aqui eu tenho que fazer uma intervenção bem cirúrgica, porque essa ideia dele de R$5 mil ali não pagar imposto é a mesma ideia da mulher lá que iria dar 5 mil para a galera voltar para estudar, que até eu queria voltar para estudar, lógico, 5 mil eu ia voltar para estudar, porque para mim ganhar 5 mil eu tenho que ralar pra caramba. Agora, por exemplo, são 3 da manhã, eu tô aqui gravando esse vídeo, mas geralmente eu viro à noite trabalhando para poder virar o mês para me tirar 5 conto. É embaçado, hein? Mas se eu for só estudar para ganhar 5 conto, o cara tá falando que vai deixar isenção ali se não pagar imposto para quem ganha 5K. Desculpa, mas isso é lorota e ele não tem poder para isso. Que muitas vezes não pagam sobre o lucro, sobre o dividendo. Aí nós vamos ter dinheiro para fazer as políticas que nós fizemos. Teve 16 anos e não fez, né? Agora vem com essas ideias dizendo que vai sim mostrar serviço. Não dá para acreditar, galera. Primeiro que a máquina pública do nosso país é gigante. Isso aqui é um elefante branco absurdo que, se não cobrar imposto do pobre, de eu e você que trabalha, rala pra caramba, esses caras não pagam os salários exorbitantes que eles ganham. Por exemplo, presidente 30 e não sei quantos mil ali, os ministros do STF pra, com uns 40 e tantos, quase 50K já, e sem contar agora os deputados e os senadores, que provavelmente o ano que vem vai ter reajuste. Enfim, a máquina pública consome basicamente mais que o terço de tudo que a gente produz aqui. O PIB do Brasil vai basicamente mais da metade só para pagar a máquina pública. Nós vamos começar agora a primeira rodada direta entre os candidatos. Cada um terá 15 minutos para usar da forma que achar melhor. Para não prejudicar a compreensão de quem está assistindo a este debate, o ideal é que um sempre aguarde o outro terminar. Se um candidato ainda estiver concluindo o raciocínio, a sua fala não pode ser interrompida pelo adversário. Se acontecer isso, o microfone vai ser desligado. E pela ordem sorteada, quem começa é o candidato Lula. Bom debate aos dois. Já deu vontade, safado. Eu até queria começar pedindo desculpa ao telespectador, porque eu não cumprimentei quando eu comecei a falar. Eu quero cumprimentar a direção da banda, a direção da Folha, a direção da TV Cultura e a direção do UOL, por fazer esse pool e permitir que a gente pudesse fazer um debate franco e aberto. Vocês sabem que eu estou candidato na perspectiva de a gente sabe, a gente de boa, a gente aqui da paz, aqui a gente pagador de imposto e cidadão sabe que você está aí candidato porque você tem amigos lá no STF que foi lá, descondenou você, tirou todos os seus processos, resetou o que foi, na verdade, já julgado ali e por várias instâncias e resetou tudo, velho. E a maioria dos seus processos já caducou porque já tem mais de 15 anos, que essa é a lei brasileira. E você tá aí porque amigo seu te consideraram isso, mas não é que você tem lá moral, era pra estar, infelizmente, ó, a gente sabe disso. Construir esse país, fazer com que esse país volte à normalidade, que as instituições... Peraí, como que vai reconstruir o quê? Mas era eles que estavam no poder, 16 anos, ele ficou 8, Dilma ficou 6, Temer ficou 2, e o quê? O Bolsonaro aí ficou tá 3 anos e pouco, pegou 1 ano e pouco de pandemia, pegou mais 1 ano ali de dificuldade com aquele nhonho lá, aquele Rodrigo Maia sentando em todos os projetos que mandava, qualquer coisa que mandava para lá, ele sentava em cima, não aprovava nada, não deixava passar nada ali que o executivo tentava aprovar, o Rodrigo Maia sentava em cima. E como é que esse cara vem falar que vai corrigir o quê? Só se for o que eles mesmos não conseguiram fazer em 16 anos. Que funcione corretamente, que o Congresso legisle e não trate do orçamento, que o governo governe e que o Poder Judiciário cumpra com o seu papel. Mas, sobretudo, é preciso trazer o povo mais pobre à cidadania outra vez.
Quando eu governei de 2003 a 2010, nós fizemos a maior política de inclusão social que a história desse país conheceu. Nós geramos 22 milhões de empregos, nós aumentamos o salário mínimo, nós fomos o governo que mais fez universidade e escola técnica nesse país. Galera, só para relembrar, no governo desse cara, eu já era trabalhador ali, trabalhava, que eu já tinha família ali, e meu salário mínimo, na época desse cara aí, meu salário não era mínimo, eu ganhava um pouquinho a mais, que eu trabalhava em construção civil, eu trabalhava na área de elétrica, eu acho que auxiliar ou oficial de elétrica, e eu ganhava em torno de, acho que R$530, ou R$580, mas o salário mínimo eu acho que era 480, algo assim, não era tão alto não, tá? E por isso, eu até gostaria de fazer uma pergunta para o candidato, o meu adversário. Quantas universidades, quantas escolas técnicas o senhor fez como presidente da República? Ó, já vai com a pilantragem, porque o cara pegou o país em 2019, no começo. Em setembro já começou a ideia da pandemia, né? Em novembro pipocou tudo, né? Novembro de 2019. 2020 já começamos a pandemia. Como é que se faz faculdade numa pandemia? Como é que faz universidade numa pandemia? Já começou com o mau caratismo a partir daí. Primeiramente, o senhor Lula confunde auxílio emergencial com Auxílio Brasil. O auxílio emergencial de R$600. E o senhor que fala tanto de pobre, deixar bem claro, durante o ano 2020, quando o povo foi obrigado a ficar em casa, não por decisão desse presidente, mas por decisão de muitos governadores do seu partido, eles iam morrer de fome. E só de auxílio emergencial em 2020, nós gastamos o equivalente a 15 anos de Bolsa Família. E o Bolsa Família pagava muito pouco. Eu tinha vergonha de ver as pessoas mais humildes, especial do Nordeste, do interior do Nordeste, recebendo, algumas famílias, começando a receber R$42 por mês. Galera, essa questão de Bolsa Família, de Auxílio Brasil, eu não sei muito falar, porque eu não recebo isso, né? Minha esposa até uma vez falou, amor, deixa eu receber. Eu falei, não, você não vai receber, você não vai mexer com isso. A gente não pega, desde Bolsa Família a gente não pegava isso aí, tá? Então, assim, eu não sei qual essa ideia que ele falou de 15 anos aí, que o governo dele deu 15 anos, o equivalente a 15 anos de Bolsa Família nesse período aí desde 2019, aí, sei lá, até hoje. Então, eu não sei se é isso mesmo, não. Mas, enfim, eu acho que ele não é muito doido de mentir aí em rede nacional, até porque nós vamos pesquisar depois, né? Eu só podia dar algo melhor, como está dizendo agora, por que não deu lá atrás? É fato. Porque agora, quando a gente chega e passa para 400, contra a sua bancada do PT, e depois passa para 600, o senhor quer se arvorar de grande benfeitor que vai prometer, o senhor promete o tempo todo, o senhor prometeu levar água para o Nordeste, e agora o senhor está prometendo picanha e cerveja. O senhor não fica... Só lembrando, galera, eu ralo pra caramba, eu trabalho, no geral, eu trabalho de segunda a sábado e às vezes eu acabo tendo que trabalhar o domingo, né, e viro noite, e pra fazer um churrasquinho com a picanha no final de semana dá trabalho, porque uma picanha aqui onde eu moro, mais ou menos, é em torno de 68, próximo dos 70k, mas, não, 70k não, peraí, R$70, mas quando eu vou no mercado ali, por exemplo, em Cariacica, às vezes, dependendo do mercado, chega a ser até 85, 89, 115, depende muito da picanha, porque tem alguns supermercados aqui, por exemplo, que eles têm vários fornecedores, e às vezes quando tem alguma picanha que é assim, de um fornecedor grande, às vezes até importada, é mais cara ainda. Então, tipo assim, pera aí, galera, na moral, eu lembro que na época desse cara aí, na época da Dilma, o negócio, quando a coisa ficou feia, a Dilma falou que a carne estava cara ou estava escassa, alguma coisa assim. A Dilma falou que brasileiro tinha que tentar se readaptar, e esse cara falou que brasileiro tinha que aprender a comer ovo. Porque linguiça já tava levando, né? Todo mundo já tava levando, então tinha que comer o ovo para completar a floragem toda, né? Vermelho, com essas propostas mirabolantes e mentirosas, creio que para governar o Brasil, tá? Nós temos passado. Nós não somos candidato aqui de primeira viagem. Então, o senhor tem seu passado que é lamentável, é triste.
em especial entre os mais humildes, os mais pobres do Brasil. Eu quero falar agora com o pessoal do Nordeste. Quanto era o Bolsa Família? Começava com R$40. Nós triplicamos com o Auxílio Brasil a média do Bolsa Família. Hoje, a dona de casa vai no supermercado e compra realmente algo para levar para casa. No passado, ia com o carrinho vazio. Então, promessas, estamos cheios. E a grande prova de promessas vazias é esta, que o senhor aqui, o seu partido, foi contra a criação do Auxílio Brasil. Galera, ó, eu quero ser bem sincero para vocês. Eu vou tentar fazer as intervenções em cima de cada situação que eu ver que é bizarra, que não condiz com a realidade. Mas vocês vão até pensar que eu estou puxando sardinha pro lado do Sonaro aí. Mas, cara, realmente o que ele fala é real. Eu sinto, eu vivo isso, melhor dizendo, porque essa questão de compra, de consumo, de pagar contas, eu pago, eu sei que é pesado e eu sei que muita promessa já ocorreu no passado por político, inclusive, lógico, no PT, e hoje é difícil. Você vê que o mundo todo está passando por dificuldade. Então temos um governo que, tecnicamente, temos um ministro aí consciente e ciente do que faz e resolvendo muita coisa, e o dólar, ele está capengando assim como o euro, né? E a gente sabe que a Europa vai passar por um perrengue e nós poderíamos estar bem pior se a gente tivesse alguém de esquerda de frente do nosso país, assim quando começou a treta da Ucrânia com da Rússia com a Ucrânia, se tivesse um esquerdista de frente ao país que hesitasse de ter ido lá na Rússia, né, tentar fechar o acordo de fertilizante, hoje nós estaríamos extremamente lascados mesmo. A gente estaria provavelmente igual os Estados Unidos e a Europa e alguns lugares que estão faltando comida na mesa, porque tínhamos de repente um comandante frouxo com medo de guerra e querendo ali se aliar aos lados errados da história. Eu perguntei quantas universidades você fez. Perguntei quantas escolas técnicas você fez. E você vem falar do Bolsa Família. Olha como que o cara é mau caráter. Aí é difícil mesmo você assistir um debate desse ou você comentar um debate desse e você não de certa forma, não fazer uma intervenção direta contra um infeliz desse. Até porque o cara, o partido dele ficou 16 anos no poder. Aí o cara tá menos de 4 anos no poder, pegou pandemia, pegou guerra, e aí o cara vem falar de escola técnica, de coisa que não tem nada a ver, desconexo com a realidade que nós estamos vivendo. O nosso programa de inclusão social não era só o Bolsa Família. O nosso programa de inclusão social foi a maior política de distribuição de renda que esse país já conheceu para o pobre, porque era ajuda ao pequeno produtor rural, era 1.400.000 cisternas que nós fizemos para o Nordeste, era o PNAE para levar comida para as crianças mais pobres e a gente comprava do pequeno produtor, além do aumento do salário mínimo de 74%. Bom, essa ideia do salário mínimo, esse aumento de 74%, eu não tenho muita certeza sobre isso, mas eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, meu primeiro salário foi, se não me engano, não sei se foi R$180, R$179, alguma coisa assim. O meu primeiro salário foi a partir de 170 e pouco. Aí depois começou a subir e tal. Como era obra, era construção civil, então nunca era o salário mínimo. Acho que tinha 5, ou 8, ou 10% acima do salário mínimo. Mas era uma merda. E hoje não é lá muita coisa também não, porque a crise aí mundial e a inflação está comendo tudo. Mas eu queria voltar à pergunta inicial. Quantas universidades e escolas técnicas o seu governo fez? O que falar para um cidadão como esse? Descondenado. Porque o cara tá querendo comparar 16 anos, meu. Dá para você, reformar e mudar esse país todinho, se você não catar o dinheiro, não roubar, botar no seu bolso, botar na cueca, distribuir para suas amizades aí, comunismo e, sei lá, socialismo, melhor dizendo, aí da América Latina, daria realmente para ter mudado. Imagina que esse cara, o pouco que esse cara tá no poder, 4 anos, vai fazer 4 anos que esse Bolsonaro tá no poder, imagina que se ele tivesse 16 anos no poder, com aquele Tarcísio, que agora é governador de São Paulo, ganhou para governador, e com esse Paulo Guedes, eu acho que as coisas estariam muito mais. Acho que aqui, se não tivesse de primeiro mundo, estaria bem próximo disso, porque para primeiro mundo você ia precisar de umas bombinhas nucleares aí, né? Mas aí talvez a gente não teria, mas enfim, mas pelo menos a qualidade de vida estaria bem melhor do que está hoje, hein? Senhor Lula, durante a pandemia,
2 anos as universidades ficaram fechadas. Não tinha cabimento você abrir a universidade para ficar fechada. Agora, o senhor, junto ao FIES... Cara, é difícil quando você tenta uma narrativa e você vai lá em cima dizendo... é aqui, infeliz, ó... Não tinha como fazer nada, porque estava fechada a parada. Era aqueles governador, inclusive aqui no meu estado, tem um governador fuleiro que ele prejudicou muito o comércio e está tentando se reeleger, mas ele não vai. Apesar dele ter usado uma falcatrua toda, colocou até faixa lá, Bolsonaro é não sei o que lá, é o governador daqui, que é mó sem vergonha esse governador daqui, ele não terá meu voto e agora tem outro cara que eu vou votar nele, mas enfim. O senhor ofereceu crédito para milhões de jovens, e mais de 1 milhão estavam endividados, sem condição de pagar. Fato, não adianta você dar crédito se o cara não pode pagar. Eu entrei numa enrascada em 2007 para 2008, porque realmente existia crédito na gestão aí do Lula. Porém, eu não tinha educação financeira. Então, eu ganhei pela primeira vez, eu tinha um saláriozinho ali, eu acho que na faixa de uns R$400, 300 e pouco, R$400, e eu ganhei um cartão de crédito que tinha lá, acho que R$500 de limite. Então, o meu cartão de crédito tinha mais limite do que a minha renda na época. E aí eu comprava e não tinha muita noção de como que se usava um cartão de crédito. Eu achava que podia comprar à vontade ali tranquilo, só que eu acabei me lascando. Eu acabei comprando o limite do cartão e não pude pagar, porque eu pagava aluguel, pagava um monte de coisa. Enfim, digamos que o bem que ele deu com a mão, ele lascou foi com todo mundo, que foi, igual o Ciro Gomes fala, foi mais de 60 mil pessoas estão no Serasa e no SPC, e eu vou tirar 1.000, eu vou baixar toda a conta que tá lá, tudo que tá lá, vai pagar R$1.000 vai sair do SPC, é isso aí, né? É isso aí que o Ciro Gomes falar. Esse crédito, o FIES, o que o meu governo fez? Mandou a proposta para o parlamento e nós juntos permitimos a anistia de até 99% da dívida dessa garotada. Nós tiramos essa garotada da inadimplência, do SPC, do Serasa. O senhor mais endividou a garotada do que deu ensino de qualidade. Fato. Essa é a verdade. Não dá para discutir, não. Infelizmente, eu acho que vocês vão pensar que eu sou um cara extremamente imparcial, mas eu estou em cima da realidade, da verdade, e eu acompanhei isso porque eu tenho amigos que eu estava trabalhando na época, eles estavam estudando e estavam trabalhando e estavam reclamando que tinha que trancar o curso porque não estava conseguindo pagar, né, a mensalidade, e muitos se endividaram, né, e acabaram que saíram da dívida porque o cara aí foi lá, né, o Bolsonaro foi lá e realmente perdoou 92% da dívida, os caras foram lá, pagaram, ficaram felizes da vida, e muitos ainda foram lá agradecer o PT, é mole? Eu já percebi que ele não quer dizer que, vergonhosamente, ele fez uma universidade em Tocantins que a presidenta Dilma é que tinha aprovado. Porque nós fizemos 18 universidades novas, 178 campos, além do ProUni e do FIES. O FIES a pessoa não tinha que pagar enquanto estava estudando. Eu não vou perguntar de universidade já, porque parece que não sabe. Parece que sabe que não fez. Ó, só para vocês terem uma noção, esse cara tá enrolando, ele tá tentando ali mostrar uma que fez alguma coisa, que não sei o quê, mas o que a gente precisa, o que eu mesmo queria ver agora, é ele falar o plano de governo que ele tem. Quem é o ministro, né, da economia que ele vai ter, quem é o ministro da saúde, da infraestrutura. Isso é o que eu queria ver nesse debate. Eu já estou vendo que esse cara já está levando para um lado ali, tentando viver, né, dos sonhos ali, do que ele conseguiu lá no passado, digamos que fazer. Ele está tentando pegar o melhor o melhor que ele conseguiu no governo dele para trazer para cá, para tentar viver essa ilusão ali trazer essa ilusão de que no governo dele as coisas estavam tudo de boa, que ele fez e coisa e tal, mas e a roubalheira, né? Nenhuma. Mas eu vou perguntar de pandemia. O Brasil tem 3% da população mundial. E o Brasil teve 11% das mortes da pandemia no mundo. Por que houve tanta demora para se comprar vacina? O senhor não se sente responsável? O senhor não carrega nas costas um pouco do sofrimento dos brasileiros de ser responsável pelo menos por 400 mil mortes nesse país? Olha, galera, aí já fica bem pesado, fica bem difícil. Até, com certeza, esse Bolsonaro está se controlando para responder
esse mequetrefe, mas na boa, já é difícil até a gente, para mim, que não tô lá e só tô vendo aqui agora pela primeira vez, já fica difícil de você responder um cara como esse, porque assim, essa ideia da pandemia que aconteceu no mundo era tudo uma novidade. Então não era só o Brasil que estava nessa treta, o mundo inteiro estava nessa treta e ninguém conhecia a realidade por trás de como se comportava esse vírus aí. Então você vier com a ideia de começou a pandemia amanhã e aí, sei lá, a China é muito estranha, muito suspeita nessa situação toda, porque aconteceu essa pandemia e basicamente um ano depois ali, ela já estava com as vacinas prontas. Então parece até que era um bagulho meio que, opa, nós já tem noção do que vai acontecer aí, né? Então já tem ali um vírus que vai sair, mas nós já estamos com a vacina já basicamente no jeito. Olha a economia da China, o quanto subiu o PIB dela depois da pandemia. Então é muito estranho, né? Isso, mas esse cara vir com essas ideias que tanta gente que morreu, tentar jogar nas costas de um cara, só lembrando, que tem o poder somente de 4%, né? Ou seja, só 4%, digamos que, do orçamento do governo passa pela mão dele, que ele pode mexer. E o restante, não passa pela mão do cara. Então imagina, o cara vem jogar a culpa. Desculpa, gente, eu sei que teve gente aqui, que amigos, que perdeu parente, perdeu entes queridos aí e amigos nessa pandemia, mas jogar a culpa dessas mortes nas costas desse cara, ou do governo dele, do caso do Bolsonaro, aí não desce, aí não rola, não tem como descer igual abaixo, aí é muita picaretagem de um pilantra de 9 dedos como esse aí, né? Primeiramente, senhor Lula, fala que eu atrasei a vacina em 2020. Não existia vacina à venda em 2020. Fato. A primeira vacina no mundo foi aplicada em dezembro de 2020. Em janeiro do ano seguinte, um mês depois, o Brasil começou a vacinar. Nós compramos mais de 500 milhões de doses de vacina. E todos aqueles que quiseram tomar vacina, tomaram. E o Brasil foi um dos países que mais vacinou no mundo e em tempo mais rápido. Então, o senhor se informe antes de fazer acusações levianas e mentirosas, que, afinal de contas, se o senhor não mentir, o senhor deixa de ser... Eu não faço nada mentirosa. Esse o cara não tem medo, não peita mesmo. Olha o tamanho dele. O senhor atrasou a vacina, depois teve um processo, inclusive, de corrupção Cara, aí é difícil engolir, cara. É muito difícil. Para quem acompanhou aquele circo chamado de CPI, que os caras tentaram achar ali, esculachou médica, a médica educada pra caramba e com muita bagagem na área dela, sabe? Uma mulher conceituada, respeitada na medicina, né? E veio uns escroto ali de uns senadores ali, como Omar Aziz e outros ali, ofender a honra daquela médica. Aquilo ali me deixou bem revoltado quando eu vi eu acompanhei um pouco aquele circo chamado CPI desse negócio de Covid, que não provou nada, né, dessas vacinas, não provou nada, tentaram jogar uma ideia, implantar uma ideia ali de que ia acontecer uma corrupção ali, alguém pedindo $1 por cada vacina, que se fosse comprado, que não foi comprado. Então, se existiu isso, né, nem provou que existiu isso, mas se existiu isso, alguém querendo ganhar alguma coisa em cima daquilo, as vacinas não foram compradas. Então, se não comprou, então não existiu a corrupção ali, entendeu? E esse cara já tá levando para um lado, como tentando induzir, né, a população que não acompanhou, que não assistiu aquele circo chamado CPI dessa Covid, e agora ele está tentando induzir o público a que aconteceu corrupção, mas não aconteceu, tá, galera? Eu acompanhei essa treta aí e eu vi tudo ali que aconteceu, eu fui lá, pesquisei, isso não ocorreu, não teve corrupção nisso, não. Definido e denunciado pela CPI, e o fato concreto é que a sua negligência... Aquela CPI, ela foi tão ridícula que eu acho que tirou dinheiro fundamental do que realmente precisava, tá? Se tivesse pegado aquele dinheiro que foi gasto com aquela CPI ali e sei lá, ter investido em alguma área, educação, saúde, que fosse lá, teria sido um benefício muito maior para a sociedade do que aquela CPI ridícula que só gastou dinheiro público à toa, não provou nada e se deixasse
esses caras tinham feito mais umas 2 ou 3 só para minar, para poder criar narrativa, para minar o governo, para chegar agora na época de política, um cara ex-condenado como esse, usar isso como justificativa, porque basicamente projeto ele não tem nenhum. Ele já teve vídeo que ele falou que ele não precisa apresentar um projeto se ele não ganhar, ou seja, ele que vai apresentar o projeto dele depois que entrar no poder. Aí é difícil, né? Aí fica complicado, né, meu camarada? É a mesma coisa de eu querer, amanhã não, vou parar meu estúdio aqui e quero entrar na empresa. Aí chega lá no dono da empresa, olha, eu quero um serviço. Você quer, qual é a sua experiência? Não, eu quero uma vaga de diretor da empresa. Mas tá, você tem currículo aí, qual é a sua experiência? Não, me dá a vaga primeiro aí, assina a minha carteira, ou me dá um contrato aí, assina um contrato comigo, que eu apresento o meu currículo. Isso não existe. Então é a mesma coisa que ele quer fazer aí. Fez com que 680 pessoas morressem, quando mais de metade poderia ter sido salva. É brincadeira, né? É brincadeira. É difícil ouvir isso da boca de um ex-condenado, porque isso aí era algo que estava além da capacidade humana, sabe? E ele mesmo foi um dos que eu vi uma live dele, ele falando que bom que a natureza, né, criou esse traste aí de vírus aí, tal, para mostrar que para mostrar para o povo que o Estado que é o único que é capaz de... É brincadeira. Agora tá aí tentando jogar uma culpa pra cima de um cara que não tem a culpa, enfim, que você que acompanha e sabe a realidade, que ele não tem culpa do que aconteceu. Nenhum presidente, na verdade, teria culpa nisso, mas aí o cara tá tentando jogar essa pecha aí pra ver se acha algum desinformado que acredite nele, mas se ele tivesse com certeza, né, de frente ao país aí, né, provavelmente tinha morrido bem mais do que isso aí, né? A verdade é que o senhor não cuidou, debochou, riu, dizia que não tomava vacina, quem tomava vacina virava jacaré, que virava homossexual, que não podia tomar vacina. O senhor gozou das pessoas, imitou as pessoas morrendo afogada por falta de oxigênio. Isso aí tudo é frases fora de contexto. Eu acompanhei eu fiquei acompanhando bastante dessas informações aí, né, na época dessa pandemia, e eu lembro que ele realmente fez ele questionou a política do Mandetta, que o Mandetta queria que quando a pessoa já estivesse passando mal mesmo, com falta de ar, que procurasse um hospital, e aí ele fez um gesto lá, quando a pessoa estiver lá sem ar, aí ele fez um gesto gesticulando, aí que tem que procurar um hospital, aí já tá com o pé na cova. Foi basicamente isso aí que ele quis falar, né? E ele até usou uma gesticulação na live ali, imitando a questão da pessoa com falta de ar, mas ele não estava zombando, ele estava dando ali, tentando enfatizar, né, a situação. Mas aí o cara tá jogando como se o cara tava zombando, aí é brincadeira, né? Aí não dá, né, velho? Ou seja, não tem na história de nenhum governo do mundo alguém que brincou com a pandemia e com a morte como você brincou. Ó, eu só posso dizer uma coisa pra vocês. Esse cara, ele deu sorte que ele tava preso e talvez o vírus não gosta de cadeia. Talvez o vírus talvez, sei lá, ele tem uma linha que fala, quer saber, é Polícia Federal, não vou me meter lá não, nem vou chegar perto. E não passou perto de um canalha desse. Mas pra ele falar uma palhaçada dessa, que não dá pra engolir, né? Pô, pera aí. Brincou. É só mostrar na televisão, não vai dizer que é fake news, não, porque você aparece na televisão rindo, imitando pessoas sem ar, você aparece dizendo que quem toma vacina... Só lembrando que eu não vi isso, tá? Ele tá pegando tudo pedaço fora de contexto e tá jogando aí pra pegar alguém desprevenido sem alguma informação pra cair na lábia dele. Vai pegar, você virou remédio, você virou vendedor de um remédio que não servia pra nada. Ó, aí, infelizmente, eu tenho que dar mais um corte aqui e dizer que, infelizmente, esse canalha tá tentando criar uma narrativa ali pra poder... Eu já tô falando canalha porque eu já tô irritado já, porque o cara tá falando tanta abobrinha e não falou nada do projeto de governo, que é o que eu quero saber, que talvez que você queira saber, mas quando no começo, lá em 2021, entrando pra 2022, eu peguei ao que parece aí esse vírus, e eu usei as recomendações aí, que o próprio Bolsonaro aí comentou, né, que tomou quando pegou, e tal, e eu fui no médico, o médico me recomendou, isso aí também, fui lá, tomei, e tô bom,
Eu fiquei um tempão ali, lógico, sentindo, porque o pós, depois você sente bastante seus pulmões, você sente ali que não voltou ao normal. Eu fiquei um bom tempo, eu fiquei quase um mês sem conseguir gravar vídeo, eu não gravava 2 minutos de narração que eu já começava a cansar. E eu também fui os remédios que a maioria dos médicos recomendou. Não tinha vacina para se tomar. E se tivesse, se eu tomasse a vacina já que eu já tinha pegado, não ia resolver meu problema, não, hein? Você divulgou um remédio que a ciência negou o tempo inteiro. Não, essa questão se a ciência negou, eu não sei. Mas que médicos recomendou e para mim deu certo, deu. Então, enfim, se a ciência não quer recomendar, o problema é dela. Mas eu tomei e resolveu para mim, então é o que importa. Você não respeitou o Butantan, você não respeitou a Fiocruz, que são laboratórios de excelência neste país, que poderia ter lhe ajudado. Se tivesse humildade, você poderia ter resolvido parte do problema. Mas, certamente, você não quis resolver, porque você não quis entender o sofrimento do povo. Aí é difícil, né? O cara ele tá jogando para um lado sentimental, tentando convencer pessoas que talvez não acompanhou essa situação aí, de que ele é o cara, que se ele tivesse lá, ele ia se sensibilizar. É brincadeira, quem não conhece o cara, velho? Eu acompanhei os 8 anos de mandato desse cara, eu acompanhei a Dilma, eu até votei nesse cara, votei na Dilma, né? Só em 2014 que eu já tava saturado com a Dilma, eu votei no Aécio, né? E acabou que, enfim. Senhor Lula, tem um vídeo do senhor, o senhor dando graças a Deus que a natureza criou o Covid. Eu assisti esse vídeo. Senhor Lula, o que eu fui contra foi o protocolo do senhor Mandetta, que mandava a pessoa infectada ir para casa até sentir falta de ar. Isso também eu acompanhei. E eu fiquei indignado com isso. A vacina, senhor Lula, não é para quem está contaminado. A vacina é para quem ainda não foi contaminado. A questão do tratamento precoce, tendo ou não comprovação científica, porque era algo ele está em toda hora lá. Não sei se ele está tentando mostrar que está passando um álcool na mão, que não resolve nada. Tal da receita eu não usava álcool. Isso que foi castrado no Brasil. Era a história vinagre mostrará mesmo, né? Vinagre de quem maçã, está com a razão. bem ácido, isso que o senhor fala bem de alcalino, vídeo no YouTube, eu zombando, é só ver as imagens. Exatamente o contrário. Eu falo como a pessoa ir se sentir em casa e depois daquela maneira ir para o hospital. Agora, deixar bem claro, quando se fala em corrupção fez o seu partido na Covid. Quando chegou na CPI, a notícia de 50 milhões de reais desviado para o senhor Carlos Gabas, ex-ministro de Dilma Rousseff, que passeava de bicicleta com ela, a CPI do seu amigo Renan Calheiros e Omar Aziz não quis investigar. Sim. Triste, uma realidade, mas isso aí foi fato. E quando estava ocorrendo aí esses indícios de desvio de dinheiro dos estados, né? Os estados que tinham que receber essa grana que era para investir nessa coisa aí, né? De amparo e não estavam, no caso, investindo, realmente ocorreu essa coisa de que era para ser investigada e realmente a CPI não investigou. Então, houve uma omissão por parte da CPI desse lado, até porque os caras não queriam investigar amiguinhos, né? Queria tentar achar alguma narrativa para jogar nas costas do cara, do Bolsonaro, e derrubar ele, logicamente. Se não derrubou até hoje é porque não achou nada, né? 50 milhões torrado numa casa de maconha, não chegou nenhum respirador, e daí sim, irmãos nordestinos morreram por falta de ar, por corrupção do senhor Carlos Gabas, deixar bem claro, em especial o seu governador de Minas Gerais, da Bahia. Minas Gerais não, rapaz. Gerais foi então, o Zema lá. O Zema foi de boa. O qual o senhor tinha amplo conhecimento, domínio, praticou corrupção e matou, sim, irmãos nordestinos sufocados em hospitais. Mas se você tivesse um mínimo de responsabilidade para cuidar da CPI, você teria primeiro ouvido os governadores de estado. Aí já fica difícil. Pessoal, na boa, fica difícil continuar essa análise aqui, né? Esse react que já tá quase uma live. Mas, cara, o cara vem dizer que se o Bolsonaro tivesse a capacidade de cuidar de uma CPI, cara, a CPI ela é administrada, tava lá, quem era o presidente? Era o Omar Aziz, o Renan Calheiros e a Gazela Saltitante lá, que é aquele cara lá. Eu até esqueci o nome, um fala fina lá. Mas enfim, eram aqueles caras que eram os senadores que era o presidente da CPI. Ou seja, o presidente não tem poder sobre isso.
A CPI, ela tem poder próprio, tem até poder de polícia, pode até mandar prender ali alguém ali, é bem bizarro. A CPI tem muito poder. E presidente nenhum tem poder sobre a CPI. E ele está falando aí de uma forma, para quem não entende, achar que o Bolsonaro poderia ter interferido na CPI. Aí é difícil, né, velho? Eles criaram um consórcio, eles tentaram comprar vacina, o Ministério da Saúde não permitiu. E quando o Brasil começou a dar vacina... Que bom que não permitiu, né? Já pensou se permitisse e esses caras comprassem água ou soro, né? Soro fisiológico aí, como dizendo que é vacina, saísse aplicando todo mundo aí, porque, meu, não dá para confiar, né? Uma quadrilha que roubou aí o país por 16 anos, desviou trilhões. Comprar vacina, quem iria tomar esse tipo de vacina? Ah, peraí, né, meu? Em janeiro de 2007, São Paulo começou a dar vacina, 57 países já tinham dado vacina. A verdade, Bolsonaro, a verdade é que você colocou o ministro da Saúde que não entendia. O único que parece que entendia um pouco era o Mandetta, que o senhor tirou logo. Depois colocou um outro que não entendia. Bom, só detalhe, hein? Ele tá falando que o que parece que entendia um pouco era o Mandetta, porque o Mandetta se virou contra o Bolsonaro, né? Porque os outros que não se virou, para ele não entende nada, né? Até chegar no Pazuello. O Pazuello era visível que ele não entendia nada de saúde, era visível que tinha sido montada uma turma lá para comprar vacina, ou seja, tinha denúncia. Sabe o que é chato de você ver um discurso de um cara doente como esse? Que esse cara é pra estar internado, talvez, sei lá onde. Esse cara é pra estar até em outro país. Ele roubou tanto no Brasil, não era nem pra estar pensando em voltar à cena do crime. Mas é ele falar de uma forma como se quem ganha, quem é presidente ou quem é qualquer coisa de cargo público, se ele tem que entender. Na verdade, ele não tem que entender. Ele começa entendendo ali, mas se ele não entende o assunto, ele pega gente técnica que coloca especificamente para executar aquela função. É simples. Um cara desse não vai entender de economia, com certeza esse cara só sabe de mão grande, mas entender de economia ele não entende. Mas ele coloca os caras corruptos lá que entende de economia, entende tanto que consegue desviar trilhões do Brasil, como foi, de 16 anos, né? De que a CPI provou e está no processo, eu espero que o procurador vai investigar. Que procurador? Só se você usurpar o poder e botar algum procurador lá com conchavo seu que queira realmente inventar narrativas e aí sair fazendo o que estão fazendo aí, prendendo todo mundo só por crime de opinião, né? De repente até eu posso ser preso por estar expressando a minha opinião aqui, indignado com tanta mentira, né? Reivindicando $1 por cada dose de vacina vendida. Isso está na CPI, está no relatório da CPI. O Brasil... isso realmente está no relatório, mas isso não é verdade e não foi provado. Então não quer dizer que é porque botaram no papel que aquilo é verdade, tá? O inteiro viu e, obviamente, que o povo espera que um dia a Procuradoria-Geral da República investigue para saber o fundo de verdade ou não. Eu quero que a Procuradoria-Geral ela investigue qual é a lógica de você estar solto, sendo que foi provado por mais de 30 juízes, somado com os desembargadores, todos os crimes que você cometeu, e você está aí hoje aí pagando de doido, né? Pagando de esquecido e tentando um cargo que você já teve há 8 anos de oportunidades e mais 4 anos ali da Dilma, certamente que por trás das cortinas era ele que dava as cartas, e não fez nada, lascou com o país, agora quer unificar o país com o socialismo que tem aqui na América Latina, né? Segundo a CPI, a Covaxin não vendeu nenhuma vacina no Brasil. Então, para de mentir. Não teve corrupção porque não teve vacina no Brasil. Agora, o senhor falou uma coisa importante. Eu poderia ter conversado com os governadores do consórcio do Nordeste. Então, diga uma coisa, senhor Lula. Eu poderia ter acabado com a CPI da Covid rapidamente. Sabe como? Se eu acolhesse uma emenda do senhor Omar Aziz, seu amigo, senador lá do Amazonas, e do irmão do senador... Ele já está nervoso lá, Renan o Calheiros, Lula já está nervoso. Renildo Calheiros. Porque eles queriam, nessa emenda, há uma medida provisória nossa, que qualquer governador e prefeito, que pese a grande maioria serem honestos, pudessem comprar vacina em qualquer lugar do mundo, sem a certificação da Anvisa e sem a licitação. Seria a festa, a roubalheira maior. E quem pagaria a conta? O governo federal. Então, não aceitamos a continuidade da roubalheira do consórcio Nordeste, depois de 50 milhões, queria continuar.
E só uma observação aqui, ó. Essa parte ele tentando jogar a culpa, né, não comprou vacina, isso, aquilo, outro, mas só lembrando que o STF deu uma canetada lá e simplesmente tirou o poder dele, né, e do presidente, e falou assim, olha, os governadores de seus respectivos estados é que têm autonomia de lidar com a pandemia da forma que eles acharem conveniente e a forma correta que eles acharem enfim. Foi isso que aconteceu. Pesquisem aí para vocês verem que, na verdade, só se agora, né, dessa última reunião que o próprio TSE teve aí com essas mídias sociais, de repente pode ser que removeram ali os conteúdos que mostrava e provou isso aí que aconteceu. Mas o STF deu a canetada e tirou o poder do presidente e jogou para os estados. Eram os estados que coordenavam a pandemia. E aí agora você vê um cara desse, um descondenado, jogando a culpa, dizendo que não, que você não comprou vacina. Peraí, mas se o próprio STF meteu uma canetada e tirou o poder desse cara, jogou para os estados, eram os estados que era para ter comprado vacina. E acabou que voltou para o próprio cara que tinha sido retirado do poder dele ter comprado vacina. Olha, que bizarrice. Comprando vacina em qualquer lugar do mundo, sem certificação e sem licitação. Uma vergonha se tivesse sido aprovado. Não aceitei ser aprovado e a CPI foi embora e não achou nada sobre mim ou sobre o senhor Pazuello, porque nada nós devemos. Não, a vergonha, na verdade, é você carregar nas costas a morte de 400 pessoas que poderia ter sido evitada se tivesse... difícil, pessoal, continuar ouvindo esse cara falando esse monte de baboseira, tentando ainda pregar uma ideia de que o cara é culpado por 400, por se fosse 500, 1 milhão. É uma pandemia, galera, é a mesma coisa, uma guerra. Daqui a pouco eu quero ver se esse cara vai ter a coragem, depois que acabar essa guerra da Ucrânia, da Rússia e a Ucrânia, eu quero ver se ele vai ter a coragem de dizer que o culpado da morte de quantos ucranianos perderem a sua vida na guerra, se o Zelensky também é culpado, ou se é só o Putin que é culpado. Porque, na verdade, tem culpa dos dois lados. Para mim, não isento nenhum da culpa. Mas eu penso o seguinte, se o cara sabe que ele não tem poder para peitar um poder mais forte, ou seja, uma nação mais forte, e já era para ele ter resolvido, aberto mão de coisa que fosse, peraí, tudo bem, você vai garantir que não vai me invadir. Se eu abrir mão, se eu não entrar para uma OTAN da vida aí, para não criar uma treta contigo aqui no teu quintal, beleza, então eu não entro para a OTAN, mas eu preciso sempre ter garantia que eu tô tranquilo aqui, que eu tenho a minha capacidade de tocar meu país sem intervenção sua ou de ninguém. Com certeza ia ter uma possibilidade de um acordo se o cara entrasse por esse lado. Mas não, o cara quer pegar o globalismo, né? Quer abraçar Estados Unidos. Estados Unidos só quer, não confio nos Estados Unidos. Não confio não. Comprar da vacina no tempo certo, no tempo correto. A ciência fala isso todo dia. O senhor recebeu proposta de vacina muito cedo e não quis comprar porque não acreditava. Não, isso aí é fato. Ele recebeu proposta de vacina. Mas aquela proposta que ele deu, que ele recebeu, foi mais ou menos aquela mesma coisinha aí. É o seguinte, eu vou fazer a vacina, você dá um cheque em branco aqui, ou seja, você assina o cheque e me dá ele em branco, porque eu vou fazer a vacina aqui, depois eu só coloco o valor. Basicamente era isso. Era isso, era tipo assim, como que você vai comprar um negócio que sem a certificação, se a Anvisa é o órgão que fiscaliza essa coisa de vacina e outros, e remédio, todos os medicamentos, ela tem que estar ciente da treta que entrou, né, que aquele medicamento, e ela tem que dar o aporte dela, tudo bem, nós já avaliamos aqui, não há tanto risco para a saúde, ou há risco moderado, mas ela tem que dar o aval, é a mesma coisa de eu e você comprar um equipamento, comprar um telefone desse, aqui, tudo bem, esse telefone já é certificado pelo Inmetro, mas quando, ou Anatel, melhor dizendo, quando você compra um aparelho como esse aqui, direto de outro país, da China, que seja, não passa pelos órgãos regulamentadores, a Anatel ou Inmetro, que seja, pode simplesmente sei lá, talvez a própria operadora pode bloquear o e-mail desse aparelho aqui, porque é um e-mail de um aparelho não certificado. E aí o seu aparelho perder a validade, não ter função nenhuma, você não tem nem como reclamar, porque o seu aparelho não é regulamentado. Imagina você tomar uma vacina que não teve um órgão de fiscalização, de regulamentação, que avaliou se aquela vacina realmente procedia, se ela ia fazer algum resultado positivo, ou se era só uma bomba que você ia tomar e você ia se colapsar lá. É complicado, né? É visível, o povo brasileiro sabe que você começou não acreditando na pandemia. Era uma gripezinha.
Fala do Drauzio, isso aí era fala do Drauzio Varela. Eu lembro que ele deu uma live, ele mesmo, live não, né? Ele aparecia na Rede Globo lá falando que não, aqui é só uma gripezinha, o Brasil é um país quente, país tropical, não sei o que, blá blá blá. O Drauzio Varela que falou isso e o Bolsonaro só repetiu, assim como muitos repetiram, mas como foi o Bolsonaro, né? Ele que acabou ficando como negacionista porque repetiu uma frase do médico da Globo, né? Era uma coisa que ia matar um ou outro velhinho, era assim que você tratava a questão da pandemia. O Mandetta foi mandado embora porque o Mandetta dizia que a pandemia era grave, que era preciso cuidar. Que bom que o Mandetta foi mandado embora, que é um incompetente, que para quem queria que o cidadão procurasse um médico depois que infectado e já tivesse com falta de ar, ia lá pro hospital só para morrer, né? Mas você não. Você resolveu dizer que era uma gripezinha, brincava de não tomar. Ele não, incompetente. Foi o Drauzio Varela. Você é mau caráter mesmo. Esse cara aí... Uma vacina, colocou em sigilo o seu cartão de vacina para ninguém saber se você tomou ou não tomou. Ó, eu não sei se esses jornalistas estão concordando ou não, mas eles têm que ter muitos... o salário é muito bom para poder aguentar tanta baboseira ou, sei lá, enfim. Ou seja, sem se manifestar. Numa atitude que afrontava, sabe, a fé do povo brasileiro, que queria um presidente que cuidasse com carinho, que evitasse... Olha, a fé do povo, peraí. Fé, ela tem que ser exercitada para algo superior, não para um presidente. A gente, no máximo, acredita, meio que desconfiado, que algum presidente pode ou não fazer alguma coisa, melhorar o país, né? Mas eu não acredito em você não, Lula, não dá não. Você não tem meu voto, nem não teve na primeira eleição, não vai ter no primeiro turno, não vai ter no segundo, não vai ter na próxima, ou talvez na próxima encarnação, se existir, você não terá meu voto, porque não tem confiança para votar em ti. Quantidade de mortes que houve, isso não foi feito pelo presidente Bolsonaro. Em fevereiro de 2020, nós decretamos estado de emergência no Brasil. A TV Globo, com todo o seu conglomerado, com o seu Drauzio Varela, começaram a falar exatamente o contrário. O Brasil é um clima quente, não tenham medo da Covid. Triste, mas eu realmente ouvi isso, aconteceu mesmo, teve essa fala mesmo, mas era o carnaval, né? E quem falou em gripezinha foi lá. O que eu sempre disse, que as pessoas saudáveis não tinham que temer o tocante à Covid. Não poderia abusar, galera, uma obviamente. hora basicamente e aí nós de vídeo, recomendamos eu aos não mais vou idosos ver, e os que com não vou morbidade acompanhar realmente nesse único vídeo cuidado. aqui inteiro. Foi o papel Eu vou do cortar governo, esse vídeo aqui que, em e primeiro depois lugar, talvez, do mundo, eu posto a decretou outra parte estado de emergência que foi ignorado num react por aí com aqueles vocês pra gente que estar queriam o dando carnaval umas a qualquer preço. intervendo Então, aí, adicionando não alguns mentindo, comentários pega mal em cima até pra sua desse idade. debate, beleza? Pelo seu passado, não vou dizer que o seu passado é lamentável. Mentira é você. Mentira é você. Porque os números estão ali na empresa todo dia. Você é o rei da fake news, é o rei da estupidez. Isso aí é doído, hein? Lula falar que alguém é rei das fake news, sendo que ele só abre a boca pra falar merda e mentira, é difícil, velho. Porque é difícil engolir. Eu não assisti esse debate na TV, então eu tô vendo aqui com vocês, eu deixei gravado e até aqui já tá me dando ânsia mesmo, de vômito, de tanto merda que esse cara tá falando. Porque, cara, ele fala que todo dia tá na TV, tudo bem, eu não assisto TV, mas eu tenho amigos que assistem e não vejo esse monte de coisa todo dia na TV, nada disso que ele tá falando. De mentir para a sociedade brasileira. E você mentiu sobre a vacina o tempo inteiro, negligenciou a vacina, e o Brasil hoje carrega a pecha de ser o país, sabe, que tem mais morte pelo Covid. É lamentável. Olha, será que o Brasil realmente é o país que mais teve morte pelo Covid, será? Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar um navegador, pegar aqui. Peraí. País. Opa, peraí. Com mais. Vamos ver qual foi.
Deixa eu ver se esse cara tá falando a verdade, né? Que eu sei que não tá. Mas tá aí. Deixa eu ver aqui. Opa! Que é isso aqui? Estados Unidos. 1 milhão em Carcará. Índia, 524 mil. Brasil, 670. E deixa eu ver se tem outro país mais próximo. Os outros países aqui. Deixa eu ver qual país teve menos. Na Antártida teve 0. Não teve nenhum pinguim que morreu com isso, né? Macau. Enfim, galera, ele falou que o Brasil é difícil, não precisa nem ir longe, né? Basta olhar aqui, né? E detalhe, hein? Teve isso aqui no Brasil, o Brasil tá em terceiro, mas o número de casos foram esses e o número de recuperados foram esses, né? E sem contar que ainda teve muitas situações em que, ao que parece, teve outras doenças aí que as pessoas morreram e foram adicionadas aqui. Aí sim eu acho que precisa de como é que fala? De uma CPI para analisar essa quantidade de mortos aqui, se realmente foram mesmo todos, esses mortos foram todos por Covid mesmo, né? Porque eu lembro que teve em 2021, não morria ninguém no estado aqui com nenhum outro tipo de doença. Só ouvia falar nas rádios e nas TVs que morreu fulano ou Beltrano, ou não sei quantos casos de Covid, mas de outra doença não morria, né? É complicado. Bom, pessoal, eu vou fazer a análise do restante depois, mas eu vou cortar esse vídeo por aqui, tá com 1 hora já, basicamente. E é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa nos comentários aí, deixa aquele seu like para me ajudar. E eu vou fazer o restante, né, do react com vocês ainda, mas agora eu tenho um serviço aqui para finalizar rapidamente. Eu vou focar no serviço e depois eu trago a segunda parte. E eu parei aqui, ó, eu baixei todo deixei salvo, deixei gravando todo o debate, mas nós estamos em 1 hora e 25 minutos e 38 segundos. Eu vou dar continuidade a partir daqui no próximo vídeo, beleza? Então, vou ficar por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.